A paz de Cristo, a gente volta nesse estudo verso a verso do Apocalipse, estamos aqui no capítulo 1, a gente vai aqui partir do verso 11, fala assim, que dizia, o que vês, escreves num livro e enviou às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. As 7 igrejas, esse livro que é escrito, as 7 igrejas. Então, note uma coisa importante, o Apocalipse é um livro para a igreja principalmente. É claro que o mundo pode aos poucos, à medida que vão se convertendo e entrando na família de Deus, se aproveitar e ler esse livro, mas veja só, ele primariamente é para a igreja, como fala aqui, para as 7 igrejas. Por quê? Porque Deus vai mostrando julgamentos, vai abrindo selos, trombetas, taças, e todos esses julgamentos vêm para a igreja e para o mundo como uma forma de correção. Então a igreja que beneficia maior porque ela vai entendendo. É claro que as pessoas aí até já conhecem esse termo apocalipse e vão vendo as coisas acontecerem e até vão, com isso se voltando a Deus. Mas primariamente a gente vê para a igreja, é um livro da igreja. E muitos dizem, judeus, esses que vão passar ali pelos 7 anos, aquela história toda que, na verdade, coisas que não são verdade. Na verdade, trombetas, taças, a gente vai ver todo o significado disso, está ligado à igreja, e as taças também a igreja, os infiéis que vão ficar, e ao mundo. Vários livros aparecem no Apocalipse, muitas vezes uma ideia de fatos de nossas vidas e da igreja que estão escritos nele. A gente vai, à medida que vai aparecendo, a gente vai falar. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Os selos que vão iniciar e vão ser abertos. Apocalipse capítulo 10, verso 8. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E o livro da vida já é um outro livro. Apocalipse capítulo 20. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Claramente alguns livros ali, aqui no livro do Apocalipse. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja só, aqui no Apocalipse, esse comentário, a gente vê no final do Apocalipse, fala de comentários que a gente volta para o meio do Apocalipse. Isso é muito importante, a gente vai vendo à medida que a gente vai estudando isso. Isso esclarece muito o livro do Apocalipse, essas ligações que a gente vai ver, principalmente quando a gente chegar nos selos, a partir dos selos, a partir do capítulo 4 em diante também. 7 igrejas, hoje localizadas na Europa, ali na região da Turquia, e são igrejas em regiões comerciais. Eu não queria falar muito sobre as igrejas, há coisas que talvez não se apliquem bem, podem ser até importantes, mas eu acho que alguns temas importantes são temas de idolatria que a gente vai ver na igreja de Éfeso, por exemplo, e outras. Esse tema de comércio, e o verdadeiro comércio foi levado ali por Paulo, os apóstolos ali nos barquinhos, nas viagens, levando realmente Cristo, essa mercadoria preciosa. E são todos temas do Apocalipse, na verdade, comércio, ouro, prata, roupas, comércio, e sacerdócio fala tudo disso, as roupas sacerdotais, o ouro, linho fino, etc. E o contraste com a falsa religião, a Babilônia, a gente vai ver isso mais para o final do Apocalipse. E agora no verso 12, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e a gente vê essa ligação dos castiçais com o sacerdócio, Então os castiçais. 7 castiçais são as 7 igrejas que devem iluminar este mundo. Isso vai ser esclarecido mais na frente aqui no livro do Apocalipse. Ouro fala da glória de Deus, ser refinado no fogo.
castiçais, lâmpada e fogo, fogo não deve apagar-se. É interessante aqui no livro de Provérbios, no capítulo 20, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, essa lâmpada que fala do espírito deve estar aceso realmente. E fala de sacerdócio, fala do templo, a menorá. É o padrão do templo celestial visto na terra através da igreja. Como li aqui já em Provérbios, né, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Essa questão de lâmpada, Jesus várias vezes falou sobre a questão de lâmpada, né? Apocalipse capítulo 11, verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, diante do Deus da terra. As duas testemunhas ali no Apocalipse capítulo 11 ligado aos castiçais. Então virei-me, interessante, né? Que João ali, ele vira-se, né? Vira ali para ver. A palavra virar que no hebraico se relaciona a retornar, né? Normalmente ligado a uma posição de retorno, conversão, ou voltar para um caminho, voltar normalmente para o caminho de Deus. É interessante isso, como João ali, ele se vira, se volta realmente para ouvir as palavras, para ver quem falava com ele. E ali ele viu os 7 castiçais. Aqui no verso 13, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. A ligação com o sacerdócio mais uma vez aqui, várias ligações com o sacerdócio e reinado. Jesus no centro dos 7 castiçais. Castiçais é realmente a menorá do tabernáculo, símbolo do tabernáculo por toda parte aqui no livro do Apocalipse. Pentecoste, o Espírito derramado, Jesus o sumo sacerdote, né, no lugar santo, né, com a sua igreja, mostrando ali a igreja deve estar ali no lugar santo, já ali também com acesso ao Santo dos Santos. Com isso a igreja é vista no lugar santo também com papel sacerdotal. Castiçais, essa roupa comprida, é o tabernáculo de Deus que vai ser este mundo. É importante ter esse contexto que o tabernáculo vai sendo este mundo. É muito importante esse contexto do tabernáculo celestial e que a igreja faz parte disso, sendo a menorá. A gente vai no próximo link aqui. O Filho do Homem é um termo messiânico da vinda de Jesus. Aplica-se à igreja também? Com certeza. O termo messiânico, né, o domínio será dado a Jesus, a profecia em Gênesis será cumprida. Porque veja só, em hebraico, filho de Adão, na verdade, essa palavra, essa frase, filho do homem, é literalmente no hebraico, filho de Adão. A gente vê em livros como Ezequiel, Daniel, muita ligação com esses 2 livros ali, filho do homem. A semelhança de Deus, dominar sobre todos os animais, essa bênção ali de Gênesis no capítulo 1, ali na criação, Adão, essa promessa de domínio, e a igreja vai dominar sobre o mundo. Interessante, justamente no livro de Ezequiel, Daniel, por ali, Jeremias, o domínio de Judá, o domínio ali de Israel estava saindo, o reinado estava sendo derrubado. E daí vem todas as bestas, os reinados que vão sobrepor ao reinado de Deus e tem influenciado inclusive a igreja. Isso tudo são temas apocalípticos, as bestas e os reinos. Mas um dia a promessa é que o reino de Deus vai dominar sobre esse mundo novamente, e volta ali para a promessa de Adão e Eva, domínio sobre tudo. Profético, ali Gênesis capítulo 1 é tudo profético também. A gente vê aqui na página 2. No Apocalipse a gente vê isso, o reinado, Apocalipse capítulo 12, por exemplo, a mulher que dá luz a um filho homem, veja só esse tema de filho homem, que vai reger as nações com vara de ferro. É claro, é Jesus? É Jesus, mas veja só a promessa a Tiatira no capítulo 2 do Apocalipse. Os que vencerem poder sobre as nações, reger com vara de ferro, veja só, é a igreja também que vai reinar com Cristo. E Apocalipse aqui no capítulo 14 a gente já vai ver isso acontecendo realmente, o Filho do Homem vindo em uma nuvem branca. Importante aqui, os 144 mil no Apocalipse 14,
né, que tem o nome do Pai em suas testas. Veja só, esse tema de pai e filho, muito importante, e esse nome, o novo, o nascimento. 144 mil realmente são filhos de Deus, e também cumprem com Jesus a profecia de reinar e dominar sobre essa terra. Lindíssimo, né? Importância de pegar o Apocalipse, ligar os temas, veja só, as passagens, porque já desde o capítulo 1 já vê essas ligações, a gente vai vendo mais e mais à medida que a gente vai avançando. Apocalipse capítulo 19, Jesus e a noiva regendo as nações, né, um lagar de vinho, que aponta para Apocalipse capítulo 14. Veja só, no Apocalipse 19, um comentário que volta a Apocalipse 14, essa questão de reger as nações. Filho do homem, ali em Mateus capítulo 16, verso 27, o Filho do homem virá na glória com seus anjos mensageiros, né? Dará a cada um segundo as suas obras. Veja só, a gente vê nas taças do Apocalipse capítulos 14 a 18, esse cumprimento segundo as suas obras, o Filho do homem, a vinda. Veja só, o Apocalipse vai se abrindo dessa forma. E no capítulo 19 de Mateus, verso 28, o Filho do homem vai assentar no trono da sua glória e também a igreja sobre 12 tronos. Apocalipse 4 a 22, a partir do Apocalipse 4, a abertura dos selos, em seguida, até o final do Apocalipse a gente vai ver isso, selos, trombetas, taças, esse trono, o Filho do homem e a igreja reinando com Cristo. Em Mateus 24 também, verso 30, Filho do homem, ele vem nas nuvens, enviará seus anjos com clamor de trombeta, ajuntarão seus escolhidos. Tudo isso a gente vê o cumprimento no livro do Apocalipse. A gente pula aqui para a página 3. No Antigo Testamento, como eu falei, Daniel e Ezequiel, chamados Filho do Homem, veja só, a profecia messiânica, o reinado ali saindo de Judá, de Israel, mas isso um dia vai voltar, como a gente vê no próprio livro de Daniel, vai chegar um dia que o reinado de Cristo, de Deus, vai tomar conta dessa terra, vai quebrar ali a estátua, vários outros detalhes, Daniel capítulo 7, também outros. A própria 70 semanas no livro de Daniel está tudo ligado entre si. A Bíblia realmente tudo integrado, a gente vai vendo os cumprimentos do Apocalipse. Daniel e Ezequiel são justamente livros de julgamento sobre Israel, Judá e Babilônia. A gente tem que ser como Ezequiel e como Daniel, são espelhos para nós, né, Filho do homem, que são a imagem de Cristo também. O livro do Apocalipse é todo baseado em profecias do Antigo Testamento. Daniel, Ezequiel, Jeremias, etc. Importante isso. Daniel e Ezequiel contêm profecias para a igreja também, assim como Israel segue seus caminhos. Infelizmente, na igreja, a gente vê no Apocalipse, que a gente vai ver nos selos, trombetas, taças, a igreja segue seus caminhos de idolatria. Infelizmente, nós devemos fugir disso, ser como Daniel e Ezequiel ali, saber como, em perseverança, lutar e vencer. Fugir da idolatria também é importante. A gente segue no verso 14 de Apocalipse 1. E sua cabeça e cabelo, os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Veja só, o branco aqui e o fogo. E fogo e o branco, né? No hebraico, o branco está ligado a fogo. A gente vai ver isso. Aqui as palavras aqui no hebraico, a gente antes disso vai ver aqui fogo ligado à tribulação e purificação do ouro, da prata. O fogo também está ligado à luz, candeia, o sol que traz o brilho e clareia tudo. Olha só, o fogo, né, a menorá também ali que a gente viu, essa luz, essa candeia, né, que está iluminando que a igreja tem que ser. E realmente se fala de tribulação, é através da tribulação que a gente vai, né, se voltando a Cristo, que Cristo vai se revelando, que o iníquo vai se revelando, a gente vai entendendo. Infelizmente muitos não vão entendendo o trabalho de Deus em nós e neste mundo. O fogo e o branco. O branco está ligado à velhice. A velhice no bom sentido significa amadurecimento, né, os cabelos brancos ali de Cristo, e fala tudo ali dos detalhes de Cristo, fala de detalhes que a igreja precisa também alcançar. Essa glorificação de Cristo, que é a glorificação que a igreja, o caminho que a igreja precisa seguir. Então o branco está ligado à pureza, a purificação também pelo fogo, né, vem através da tribulação. A gente não gosta, mas infelizmente é assim que funciona. O branco também é a justiça e pureza dos santos, hein? É o linho fino branco, a justiça dos santos, né, que foram provados e venceram, os cavalos brancos, o trono branco,
gente vai falar bastante sobre isso. Então, palavras branco, incenso, tijolo possuem a mesma raiz no hebraico ligadas à queimação. A palavra branco também significa purificar e tijolo. A gente vê aqui no hebraico, né? A palavra aqui branco e purificar, que está ligada a tijolo, né? E é a palavra tijolo também. A palavra incenso aqui, brancura ligada ao fogo, essa raiz de Labão, Lebanon, que vem na verdade o Líbano, né? A palavra Líbano vem daí. E a palavra tijolo também é brancura da areia, né? O sol, o fogo ali. Tijolo que tem toda a ligação com a Babilônia ali no Gênesis, e história relacionada seria no Egito, ali eles fabricando o tijolo. Veja só que os detalhes não são por acaso, tem vários detalhes sobre isso que não convém aqui, que cabe em outro estudo sobre outras passagens ali no Gênesis sobre isso também, em outras partes da Bíblia. A gente vê aqui na página 2 algumas outras passagens aqui, Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, sobre essa questão do fogo do branco. Daniel 7, continuei olhando até que foram postos tronos. Um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, seu trono chamas de fogo e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Então assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Veja só, Daniel 7 aqui, esses versos 9 a 10 ligam ao trono branco, na verdade aos tronos do Apocalipse também. Trono branco no Apocalipse, e aqui a gente vê a ligação com esse ancião, né, veste branca e cabelo da sua cabeça pura como lã. Veja só, o branco e a questão do fogo. E aqui a gente vê o rio ou lago de fogo, né? Aqui não é assunto agora, mas só para você ver, há uma ligação, né, com o Daniel. A gente vai explicar sobre isso, vai vir um julgamento e ali a quarta besta ali vai ser corrigida. Vai falar sobre isso, que liga, tem vários detalhes ligados ao livro do Apocalipse. E todo o livro do Apocalipse, capítulos 1 a 22, a gente vê essa ligação do branco, né? Pedra branca, vestes brancas, né? Da igreja, ou anciãos, ou de Jesus, de anjos, ligação com cavalo branco, cavalos brancos, trono branco, etc. Tudo a gente vai ver a ligação disso, né? E além disso, o trabalho de Deus através disso. Então, o fogo ligado à candeia, o menorá, veja só os temas se interligando ao trabalho de Deus, de Cristo em nós. A gente continua aqui, agora no Apocalipse capítulo 1, verso 15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Veja só mais descrição aqui de Cristo, que fala de tribulação do Filho do Homem. Cristo passou pela sua tribulação e a igreja. As características de glorificação de Jesus não é por acaso. Jesus está realmente aqui como um modelo do que a igreja vai passar. A gente vai ver isso. Então Jesus venceu o modelo da igreja, né? Pés, latão reluzente, refinados em fornalha. A fornalha da tribulação que a gente vê aqui no Apocalipse por todo o Antigo e Novo Testamento. Grande tribulação vem para nos corrigir. Veja a mensagem abaixo aqui sobre Tiatira, aqui no capítulo 2 do Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, né, Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao latão reluzente. Eis que porém numa cama, que já no verso 22, sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Veja só, não é à toa quando Jesus se mostra ali para Tiatira, os olhos com chama de fogo e os pés semelhantes ao latão, na verdade a bronze, ao cobre, toda a ligação do cobre a gente vai ver em seguida. Então fala realmente dos caminhos de tribulação, que a gente vê aonde a tribulação vai ver no próprio livro do Apocalipse, a correção sobre a igreja. Apocalipse capítulos 8 a 9, também nos capítulos 14 a 18, a tribulação que a gente vê nas trombetas e nas taças do Apocalipse, assunto para mais na frente. A gente vê na página 2 aqui,
Essa voz de muitas águas, outro detalhe, muitas águas realmente fala dessa tribulação, desse dilúvio, realmente com muitas águas. O Antigo Testamento fala muito dessa questão das águas, esse dilúvio que vem. O capítulo 8, semelhança como aspecto de fogo, resplendor como a cor de âmbar, essa cor de bronze. No capítulo 9, homem vestido de linho, e ali o tema é julgamento vindo ali sobre Judá. Todo o tema de Ezequiel na ligação com Babilônia, o julgamento do povo de Judá, de Israel, com a Babilônia vindo, muito ligado ao livro do Apocalipse. E no capítulo 10, o homem vestido de linho joga brasas na cidade de Jerusalém. Veja só, todo esse julgamento no livro de Ezequiel ligado ao Apocalipse. Em Daniel, no capítulo 10, a gente vê esse homem vestido de linho, seus lombos cingidos, e os lombos cingidos como ouro fino de ufaz. O rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. Veja só, o livro de Daniel muito ligado ao Apocalipse, e a gente vê essa ligação com essa tribulação, com essa correção que vai vindo. Como Daniel ele passou e venceu, a igreja tem que passar e vencer também. Interessante de tudo isto. A roupa comprida em Apocalipse 1 é descrita como linho em Daniel e Ezequiel. Em Apocalipse, no capítulo 19, versos 8 a 14, a gente vê a noiva nas bodas ali vestida de linho fino branco puro, a justiça dos santos. Muito importante isso, a noiva que realmente venceu, venceu a tribulação. Vemos então que o Filho do Homem é o modelo da igreja a ser seguido, passando no fogo da tribulação. O branco é refletindo a justiça de Deus. Este é o propósito da tribulação. Mas essa tribulação ela vem de forma maior, grande realmente, especialmente para os que estão em desobediência e idolatria. Essa é a grande tribulação que vem realmente para a correção. E ainda aqui no verso 15 do capítulo 1, latão reluzente, a gente vê que essa palavra latão reluzente, na verdade, é um bronze ou cobre polido, ali com a ideia de fogo, incenso. E interessante, no hebraico, bronze e cobre é a mesma palavra, que é a mesma palavra que serpente, ou a grafia é a mesma palavra. Então, é bastante interessante, é um estudo até à parte que tem que ser feito sobre isso, mais na frente, porque está ligado a pecado, desobediência e julgamento sobre isto. A gente vê a própria serpente de bronze ou cobre no Antigo Testamento, interessante ali na passagem ali de Israel no deserto, serpente e bronze é a mesma palavra. Jesus falou sobre essa serpente de bronze ligando a crucificação, esse julgamento, essa tribulação sobre o pecado. E a gente vê vários elementos, principalmente na parte de fora do templo, como pia de bronze, e também outros colunas, vasos de cobre que mostram essa ligação do templo. Isso tudo mostra essa parte de ser refinado, e o cobre também fala disso. O cobre que é formado naturalmente em altas temperaturas de magma vulcânico. Essa palavra no hebraico que também significa adivinhar, e está ligada a algumas histórias, como a história de José e a correção ali dos seus irmãos, e toda aquela história ali no Egito. Mas é um tópico à parte que a gente não vai cobrir com detalhes ainda aqui. E a gente segue no estudo do Apocalipse, em seguida vendo mais versos aqui do Apocalipse capítulo 1.